A palavra número é derivada do verbo grego nemien. Significa repartir, dar a cada um o que lhe toca. Representa a parte que cada um tem direito. Os números têm a função social de quantificar, classificar e codificar. Usa-se os números para quantificar e registrar nascimentos, mortes, casamentos e quantidades de objeto e etc. Sem os números não poderíamos representar quantidades. Usamos para classificar quando numeramos, ordenamos ou damos valores aos elementos, como por exemplo, segundo, terceiro, quarto, quinto mandamentos, ou representar o primeiro e o último colocado de uma competição. Com os números também podemos codificar. Codificamos números de telefone, datas, documentos. Codificamos um conjunto de números com um determinado aparelho telefônico. O cadastro de pessoa física, que é o CPF, é codificado com um conjunto de números e relacionado com uma única pessoa. Essas são as funções sociais dos números. Sem os números seria impossível organizar uma sociedade. Dependendo da época e da necessidade da sociedade, era criado um conjunto de números para atender tais necessidades. Foram criados conjuntos dos números reais, números irracionais, números racionais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números naturais. Vamos representar alguns conjuntos de números em uma régua numérica. Por exemplo, no início da sociedade, só era necessário o uso dos números positivos, 1, 2, 3, até o infinito. Depois de algum tempo, o zero também foi incorporado a esse conjunto. Em alguns casos, esse conjunto vai ser representado contendo o número zero, em outros, sem o número zero. Esse conjunto de números passou a ser nomeado como o conjunto dos números naturais e é representado pela letra N. Esse conjunto dos números naturais também pertence ao conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z. Com a evolução do comércio, passou-se a ter noção de dívida de valor negativo. Então surgiu um outro conceito de número, que são os números inteiros não naturais, os números que conhecemos como negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. São números inteiros, mas não são naturais. Os números naturais 0, 1, 2, 3, até o infinito, são números naturais e inteiros. Só para lembrar, os números menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito, fazem parte dos inteiros e não são naturais. Quando surgiu a necessidade de dividir números de objetos por quantidades diferentes, foram criados os números racionais para representar esses valores. Um número racional é a razão de um número inteiro A por outro número inteiro B, com esse B sendo sempre diferente de zero. Por exemplo, quando dividimos 3 pastéis para 2 pessoas, temos 1,5 ou 1 pastel e meio para cada pessoa. Na régua, esse número racional pode ser localizado entre os números inteiros. Neste caso, está localizado entre os números 1 e 2. Mas lembrando que todo número inteiro também pode ser representado como um número racional. Entre os números 1 e 2, existe uma infinidade de números, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Também podemos representar como frações. Esses são os números racionais que podemos encontrar, podemos representar na nossa régua numérica. Mas existe um outro conjunto de números que chamamos de números irracionais, que não podem ser representados na régua numérica que criamos. São, por exemplo, o número π, que é representado por 3,14 e infinitas casas decimais, ou o número de Euler, que é representado por 2,718 e infinitas casas decimais. São números que não possuem um período de repetição nas suas casas decimais e são casas decimais infinitas. Por isso chamamos esses números de números irracionais.
Todos esses conjuntos pertencem ao conjunto dos números reais. O que vamos tratar inicialmente são operações aritméticas com os números naturais, ou seja, os números naturais, o 0, 1, 2, 3, até o infinito. O conjunto dos números naturais também pode ser representado dentro do símbolo de chaves. Abrimos chaves e colocamos 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. Colocamos reticências para representar infinitos números. Esse conjunto é representado pela letra N. O conjunto dos números naturais, quando não inclui o zero, pode ser representado também dentro do símbolo de chaves. E colocamos os números 1, 2, 3, 4 e reticências para representar infinitos números. Esse conjunto é representado pela letra N com um asterisco ao seu lado, para indicar que o zero não faz parte desse conjunto, não faz parte dessa representação.